for receber o link depois. Boa noite. Essa é a segunda parte da primeira aula de revisão para P3 de Biomol. Voltando aqui à aula, deixa eu prosseguir aqui. Ó, fidelidade. Essa sequência inicial impede que o RNA mensageiro seja lido de outra forma que não acerta. Define o quadro de leitura. O que faz a sequência A ao G ser considerado o início não é só ela, mas também os promotores que antecedem a sequência gênica. Olha só. Se você perceber a diferença entre essa lista que está aqui, se você pegar essa sequência que está aqui e comparar com a leucina que está aqui embaixo, procura a leucina. Leucina é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É a 11ª sequência de códon. Qual é a letra que está representando aqui? C ou C. 1, 2, 3. Esse códon está no meio da sequência. Serina. A, G, C. Vamos procurar a serina aqui. Ele tem ordem alfabética. Você poderia repetir essa parte de novo que eu não entendi? Sim, sim. Olha só. Aqui, nessa parte aqui, ó, isso aqui é um esqueminha resumido da sequência de códons que codificam um aminoácido. Beleza? Sim. Aqui está dizendo leucina. Leucina está representado pelo códon de início C ou C. Mas aqui você percebe que esse C ou C está no meio. Porém, você tem que saber que a serina, que a leucina é C1, C1G, C1G, CA, UUG e UUA. Como aparece U, a gente sabe que é o RNA mensageiro. Uhum. Só aparece no RNA. E aí, tudo bem? Sim, até aí tudo compreendi. Tá. Agora, você tem que anotar essa sequência, porque isso aqui é uma letra, é uma sequência que é por extenso. Aqui eles colocaram em tabelinha para facilitar a compreensão, mas isso aqui não é de 3 em 3. Tem três bases hidrogenadas, um espaço mais 3, um espaço mais 3. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreirinhas, tá? De 3 códons. Já a lisina, aqui não tem, né? Vamos procurar a serina. Aqui só tem os exemplos, não tem a serina aqui, ó. Serina é A, olha aqui, ó. AG, AGC. Vamos procurar aqui, ó. A serina, o último códon é AGC. Então, você precisa anotar, serina, todas essas sequências de códons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas sequências, pelo que eu percebi aqui, não se repetem. A análise combinatória não permite que uma determinada sequência se repita em outro aminoácido. Tá? Você está vendo essa lisina? Tem triplo A em algum lugar? Tem. Onde? No segundo. Triplo A? É. Na arginina? Não. É porque esse Azinho a mais aqui está errado. Geralmente são 2 letras. A liga com U e G liga com C. Isso no RNA. Isso aqui é como se fosse uma transferência de algum outro aminoácido que ele recebeu. Aqui são 3 A's. Isso aqui não é normal. Mas na lisina é normal. Você só consegue achar um triplo A na lisina. Se você observar atentamente essa tabelinha que eles apresentaram, não tem nenhuma sequência repetida.
Porque cada sequência é específica de um determinado aminoácido. Até aí tudo bem? Sim, entendi. É como se isso aqui fosse um nome do aminoácido. Só que É essa sequência... tipo, como é um exemplo, precisou de uma carga, estava negativa, virou positivo para estabilizar. Um exemplo. Eu sei que não é. Eu não entendi. Tô falando, esse A que entrou é como fosse um reforço que não tinha. Isso aí. É o que precisava para estabilizar aquela Estabilizar. sequência ali. É tipo, tá uma carga negativa, virou positivo. Perfeito. Agora eu entendi sua colocação. É isso aí mesmo. É uma estratégia de estabilizar o aminoácido para que ele seja viável. Então, para que ele se torne estável e não repita a sequência de outro aminoácido, eles adicionaram um triplo A aqui. Porque se você observar essa tabela, vai perceber que não existe triplo A. Então, para que esse aminoácido se torne viável, eles botaram triplo A, duplo A mais G. Então, você sabe que toda vez que aparecer um triplo A, é lisina. A AG é lisina. E quando aparecer triplo U? É esse aqui, ó. É felilanina. E também botaram para estabilizar também. Perfeito. É o mesmo raciocínio desse aqui, ó. Esse aqui é um raciocínio, esse raciocínio aqui é outro. Aí você me explicou que o U é do DNA, não é? Não, o é RNA. Tá, o U é do RNA. Aqui, ó. E o A é do DNA. Não, A acontece em qualquer lugar. Olha aqui, Ah, ó. o A. Olha aqui embaixo agora que eu estou tentando marcar aqui, ó. Aqui embaixo, deixa eu tentar marcar um tamanho maior, que fica mais fácil de você ver. ATG, DNA. Toda vez que aparece essa letrinha T, você sabe que o aminoácido é de origem DNA. Toda vez que aparece a letrinha U, você sabe que é de origem RNA. DNA. Então, se aparecer o A, é Não, A DNA. não, é o T que determina. A ou T. Desculpa. Não, sem problema. A gente está aprendendo. O T. O O T T é como. DNA. É. O U é RNA. Eu vou Uhum. E mandar quando essa aparecer tabelinha. o U, é mRNA. Isso, perfeito. Vou Hum. avançar aqui. Ó, fidelidade, sim. RNA transportador. Como os códons não se ligam diretamente aos aminoácidos correspondentes, precisamos de moléculas adaptadoras intermediárias, RNA transportador. Se liga ao códon de uma ponta e ao aminoácido na outra. Moléculas de RNA com estrutura tridimensional formada por pareamento de bases AU, CG. Forma a alça, dentre ela a alça anticódon, ficando parecido com um trevo. Ligação de aminoácidos de uma extremidade 3. Sequência de códon do outro extremo complementar ao códon RNA. RNA mensageiro. Outras alças dão estabilidade à estrutura. Olha só o desenho. Isso aqui representa uma proteína, letra B e letra C. Só que essa proteína é formada por vários aminoácidos. Olha aqui, ó. Esse aminoácido fenilanina. Como é que ele é formado? ACC, extremidade 3. Extremidade 5, C, G, C, G. G, A, U. A, G, U. C, A, G, D, D, G, 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 A, G, A, G, C, G, C e assim por diante. Essa sequência, ela se organiza de forma a dar uma estabilidade química à molécula. Essa estabilidade química torna essa proteína viável ou não. Tá vendo essa folha de trevo? De acordo com a quantidade de... Existem proteínas vegetais. Essa folha de trevo, ela é formada pelo... Ela tem esse formato devido à sequência
de proteína genética, né, de sequência de aminoácidos que forma a proteína que se organizou para que esse trevo tivesse esse formato. Só que existem algumas, não sei se isso vai cair na prova, mas é importante você saber. Existem alterações físicas e químicas que interferem nessa organização dos aminoácidos. Se você esquentar muito uma proteína, ela pode mudar o formato. Se você colocar ela no meio ácido ou meio básico, ela pode mudar o formato. Então, essa alça acaba mudando, né, a sequência de aminoácidos para que ela interfira ali na ligação dela. Tá vendo esses tracinhos vermelhos aqui no meio? Ó? Sim, porque Esse, esquentou. não, esse tracinho vermelho é a forma que a alça se liga. Se aquecer essa situação, essa Só região alça. aqui, a alça se quebra e acaba desestabilizando a proteína. E é isso que acontece quando as pessoas vão fazer uma tintura no cabelo, vai fazer um relaxamento no cabelo, ou vai fazer uma escova. Você altera a estrutura da proteína para que o cabelo fique mais liso. Ou você altera. Altera tipo o pH do cabelo. Não, altera. Quando você usa produto químico, tipo uma tintura, quem tem cabelo cacheado e passa tintura no cabelo, o cabelo fica um pouco mais liso. Porque é tipo como se fosse um relaxamento. Exatamente. A tintura tem uma função parecida com a do relaxamento. Ela altera a estrutura do cabelo. Por isso que ela faz com que o cabelo absorva uma cor externa, tá? Não é que o cabelo é como se fosse uma maquiagem do cabelo. Só que para essa maquiagem funcionar, essa sequência proteica tem que ser alterada. Porque há uma mudança do pH, como você falou muito bem, que o cabelo é levemente ácido, ele se torna um pouquinho É tipo assim, um preto para virar um louro, e um exemplo. você altera a estrutura da externa da proteína do cabelo e essa estrutura perde a cor para ficar louro, né? Ela perde a cor. Então você muda totalmente a estrutura da proteína. É como se nesse formato ela ficasse redonda e você alterando a estrutura ela pegasse outro formato. Imagine que essa sequência aqui B e C seja cabelo cacheado. Se você passa uma tintura ou você passa um relaxamento, esse fio vai ficar reto, porque você vai alterar a ligação entre essas moléculas e vai fazer com que esse fio fique reto. Entendeu, mais ou menos? Entendi. Isso cai muito em concurso. Eu não sei se eles estão pedindo isso no CEDESP, porque na época que eu fiz, pedia, né? Mas tudo muda. Modificação do RNA transportador. Sintetizado como um precursor de RNA para RNA polo 3. Ó, cada bolinha dessa aqui, ó, é como se fosse uma alça, como se fosse um polo, tá? Alça T, Isso, alça D. isso, perfeito. Depois é processado e passa pelo processo de retirada de íntrons, ação dos endonucleases para formar a estrutura do trevo. Intron são sequência proteica que não tem função. Olha só, algumas sequências dessa aqui, ó, estão destacados com cores, tá vendo? Essas cores representam a sequência que tem função. Já as sequências que ficam aqui dentro não têm função, então são chamados de intron. Exon são aquela que exerce função. Intron são aquela que não exerce função. Tá, então você pode repetir para mim de novo? Posso. Olha só, você já ouviu falar em CRISP? Já. Na CRISP? Isso eu tenho certeza que vai falar que caiu na D2, né? A CRISP já ouviu falar. Tá. CRISP é uma técnica, CRISP-Cas9.
é uma técnica que você consegue retirar algumas sequências de aminoácidos para que o gene que vai condicionar determinada situação seja, vamos dizer assim, treinado. Você está vendo aqui, ó, cada 3 letras aqui, ó, 3 letras é um códon. Uma sequência de códon forma um gene. Esse gene condiciona uma determinada característica. Se você alterar uma letrinha dessa, você já faz uma alteração genética. Então, o intron é uma característica que não é expressa, mas se você mexer, ele altera toda a estrutura da proteína do DNA. Deu para entender essa parte? Deu para entender. Deu sim. Então, quando você usa o CRISPR, ele retira uma mutação, como suponhamos que, olha só, GCG, GAUUAG. Então, esse Azinho aqui, ele é opcional. Vamos supor, é um exemplo, tá? Imagine que tem uma mudança aqui. Esse A aqui se repita várias vezes no lugar que ele não deve repetir. Então, o que vai acontecer? O CRISPR, ele retira essa sequência de 3 códons, esse códon aqui, de U a G. Se essa sequência for repetida em vários lugares, ele vai retirando. É como se fosse uma tesourinha que tira a parte que vai alterar toda a proteína. E essa tesourinha não vai permitir que a proteína dê erro. Ele vai identificar o local errado, onde a sequência de códon está errada, vai retirar vai retirar o intro, que é a sequência que aparentemente não exerce função, mas se você retirar, ele junta as partes que vai ter função. Imagine que você tá montando o quebra-cabeça. Eu, por exemplo, aprendi que a melhor forma de você montar o quebra-cabeça é pela ponta. Ainda mais se o quebra-cabeça for quadrado ou retangular. Você já procura as pontas quadradas e já coloca no local. Depois você vai preenchendo aquilo que falta. Depois você vai achando as figuras no meio, mas as pontas você sabe que onde está, pelo formato. Só que as partes do meio podem ser trocadas. Às vezes, uma coisa que é amarela, você pode confundir com uma coisa laranja. Se você trocar, você não vai nem perceber de longe, mas só de perto você vai perceber. O intron é a parte que você pode trocar e que não vai fazer muita diferença. O exon é a parte que vai fazer diferença. É como se o exon fosse as pontinhas quadradas do quebra-cabeça. Você não vai poder botar uma pontinha redonda no lugar que é quadrado, que todo mundo vai ver a diferença. Então, você não pode mexer no exon, só pode mexer no intron. Dá para entender mais ou menos? Sim, consegui compreender. Tá. Eu gosto de fazer analogia porque eu acho que é mais fácil do que colocar teorias assim. Você não tem dificuldade. Pareamento códon e anticódon. O pareamento ocorre por um sistema de bases em pêndulo, com pareamento exato e forte nas 2 primeiras ligações e uma ligação mais fraca e imperfeita no terceiro nucleotídeo. Ajuda a economizar energia e não fazer tantos RNA transportador. O RNA transportador reconhece mais um códon. O mensageiro manda a mensagem de correção no erro do códon. O transportador transfere o errado para o local certo. Resumindo, é isso. Aqui, ó. Códon, base do códon. Possibilidade anticódon da base. É como se esse U, se houver um erro no U, é só colocar o A. Tá? Então, se houver um erro, eu posso colocar no U, posso botar o A ou o G. Perfeito. Vai ficar. Tá aqui tem um I, eu não sei que I é esse aqui. Eu sei que é A, T, G, T. Entendi.
A terceira posição do anticódon é pendular oscilante. O nucleotídeo da terceira posição do códon, primeira coluna, pode parear com qualquer um dos nucleotídeos listados na posição pendular do anticódon. Como exemplo, quando a inosina está presente na terceira posição do anticódon transportador, ela pode reconhecer qualquer dos 3 diferentes códons em bactérias e qualquer um dos 2 códons em eucariotos. Olha só. Cada ser vivo pode ter um determinado aminoácido. Nos seres humanos, é A, U ou A, T, G, T. Só que em bactérias tem essa ionosina. Então, em bactérias, a UD é substituído por I. Toda vez que você vê na prova a sequência de algum aminoácido com I, você já sabe que é bactéria. Sim, aí pode ser substituído pelo G. Sim, isso mesmo. Isso aqui é na bactéria, tá? É diferente do que acontece em eucariotos. Em eucariotos acontece essa sequência aqui, ó. U pode ser substituído por G ou por I, tá? Em bactéria, U pode substituir A, G ou I. Já em eucariotos, o U só pode ser substituído por G ou por I. Em eucariotos ele pode ser substituído pelo quê? Ó, eucarioto. O U pode ser substituído por G ou I. I significa ionosina. Tá, aí significa iodosina. Ionosina. Essa letrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó. Ionosina. Tá vendo aqui embaixo que eu marquei com azul? Sim. Ionosina. Escrevi. Tá. A redundância do código genético implica na existência de mais de um tipo de RNA transportador. Então, como o RNA tem RNA mensageiro, RNA transportador, existem vários tipos de RNA. Por isso que ele não pode ser o nosso código genético principal, ele é instável. Já o DNA só tem um tipo. Então, por isso que ele consegue armazenar uma quantidade de informação que pode se tornar referência para a nossa saúde, para a nossa vida. Por exemplo, você aprende uma coisa hoje e sofre uma alteração genética hoje, e essa alteração genética é gerada por todas as suas células. Isso muda todas as suas células. Isso também é passado para os seus filhos, se você um dia tiver. Alguns aminoácidos possuem mais do que RNA transportador correspondente. Outros RNA transportadores são construídos de tal forma que necessitam de exatidão apenas no pareamento de base nas 2 primeiras posições do código. Lembra aquela sequência que eu falei, aquele desenhozinho que eu falei naquela hora? Uhum. Podendo tolerar um pareamento imperfeito, oscilações na terceira posição. Então, pode ser que tenha uma mudança na sequência de posição, mas a sequência continua sendo única para cada aminoácido. Isso explica porque temos tantos códigos alternativos para um aminoácido que diferem apenas no terceiro nucleotídeo. A letrinha pode mudar a posição por alguma mudança, devido ao RNA transportador. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Aminoácido RNA transportador sintetase. Enzimas específicas acoplam aminoácidos na ponta 3 do RNA transportador. Aminoácido tRNA sintetase. Existe uma enzima dessa para acoplar cada aminoácido a cada RNA transportador exato. Ligação de aminoácidos de RNA transportador é covalente. Olha só. Se cair na prova alguma pergunta questionando qual enzima que acopla aminoácido, você já sabe que é aminoácido tRNA sintetase. Uhum. Tá vendo? A ligação de aminoácidos e o RNA transportador é covalente, porque são pares. AA. Isso, a A é aminoácido.
Isso aqui é um resumo, tá? Por isso que tem um monte de macetinho, de coisa para facilitar a aprendizagem. Tem até alguns erros de digitação aqui, mas como é PDF, eu não posso mexer. Ativação de aminoácidos. Primeira reação. Como é realizada a ativação de aminoácidos? Em duas reações. Primeira reação, formação do aminoácido adenosina monofosfato, mediante a energia da hidrólise ATP com produção de pirofosfato. Segunda reação, transferência para a adenina presente na ponta 3 do transportador, promovendo a carga do tRNA. Aqui, ó. Ligação desfavorável mediada pela hidrólise. A água interfere na estrutura do ATP, que é a hidrólise, né? Uma molécula de água, então altera a estrutura da proteína. O ATP tira um fosfato e usa esse fosfato na ribose, que é uma base hidrogenada. Isso aqui, infelizmente, tem que gravar. Olha só, você precisa anotar isso aqui. Quando eu mandar lá no grupo, você copia e anota. Como acontece a ativação de aminoácido? Primeira reação, formação de aminoácido adenosina monofosfato, mediante a energia da hidrólise ATP com produção de pirofosfato. Segunda reação, transferência para a adenina presente na ponta 3 do transportador, promovendo uma carga do transportador. Essa transferência gera energia. E essa geração de energia promove algumas dá força para a proteína entrar em uma determinada via metabólica. Você lembra de bioquímica? Isso aqui tem muita relação na via da pentose fosfato. Sim. Isso tem muita relação com a via da pentose fosfato, que é uma estrutura de síntese que facilita a síntese de proteínas, que vai dar origem ao material genético, que é uma proteína que precisa ser estabilizada constantemente. A enzima e o RNA transportador são adaptadores que fazem controle de qualidade da ligação. As enzimas possuem duas classes. Quais são as classes das enzimas? Aminoácido tRNA sintetase pode catalisar a ativação de tRNA tanto na hidroxila 2 ou hidroxila 3, na ribose da adenina da extremidade 3 do tRNA. Aqui, ó. Hidroxila aqui, ó. Essa proteína aqui, grupo aminoácido aqui, hidroxila. Classe 2. Adição de aminoácido na segunda hidroxila e a classe 2, adição de aminoácido na terceira oxidrila. É hidroxila mesmo. Aminoácido adicionado na segunda hidroxila e também adicionada na terceira hidroxila. Aqui só tem uma especificada. Mas aqui tem uma outra, ó. Tá? Aqui também tem, ó. Esse O não existe, era um O com a hidroxila. Foi adicionado um aminoácido tRNA. Estabilidade na proteína e ela poder manter o RNA estável. Reações catalisadas pela enzima classe 1. Adição de aminoácidos 2 na oxidrila, hidroxila, sofre posterior transesterilização. Transesterificação. É uma estrutura de uma função química que consegue ser alterada com a transferência de aminoácidos para o grupamento 3 do hidroxila. Estou na metade ainda. Que a aula já acabou.
Você quer continuar? Sim. Tá, deixa eu só parar essa aula para gravar a segunda para ficar de meio reunião.